Olá, pessoal. Nessa nova temporada do ESG, nós iremos encontrar muitos assuntos interessantes para tratar. Hoje nós vamos falar do relacionamento familiar, que é um assunto extremamente importante e atual para o momento em que nós vivemos no mundo e principalmente em nosso país. Para tal, nós convidamos hoje o Carlos Campetti, que conosco se encontra e que irá nos conduzir nesse assunto tão importante. Temos também o nosso colega Luciano e a nossa colega Ana, que nos ajudarão nesse movimento, né, Carlos? Isso. Carlos, e considerando o relacionamento familiar, você que tem uma larga experiência nesse assunto, você tem como base, assim, que você poderia considerar como bases importantes para alguém que quer construir um relacionamento familiar? Max, nossa saudação aos nossos que estão nos acompanhando, né, todo o pessoal que está nos acompanhando aí nesse programa, o ESG na TV. Depende muito, Max, do ponto de vista que a gente utilize para fazer essa análise, não é? A gente pode considerar vários parâmetros. Nós vamos utilizar aqui, naturalmente, a base que nós sempre utilizamos na análise dos temas dentro do ESG, que é o Espiritismo. E a experiência que a gente vem desenvolvendo com base no estudo do Espiritismo e na vivência com os nossos companheiros, não é, que também estudam o Espiritismo, estão frequentando os centros com quem nós nos encontramos nas nossas palestras e que trazem as suas experiências e que nos levou às conclusões que nós vamos colocar agora. É praticamente consenso, não é, que a base fundamental para todo bom relacionamento é o amor. Não é? Isso é realmente indiscutível. E um segundo ponto que nós consideramos muito importante é o diálogo. O diálogo também, ele pode ser até definidor do relacionamento. A existência ou não do diálogo para esse relacionamento. Também podemos colocar outros 3 pontos. Não são só esses, poderíamos considerar vários outros, não é? Mas para a nossa análise hoje vamos considerar, além do amor e o diálogo, também os propósitos comuns. Que as pessoas que decidam ter um relacionamento familiar tenham propósitos comuns. Que eles saibam quais são os propósitos, cada um, não é, do outro, e que possam construir conjuntamente. Então, também, outro ponto que a gente considera crucial é a renúncia. Em algum momento do relacionamento, um ou outro vai ter que renunciar. E é muito comum que os dois tenham que renunciar. Às vezes não ao mesmo tempo, mas em algum momento do relacionamento vai ter que haver renúncia. E aí o último ponto que a gente considera, o quinto aqui, seria com base no amor, no diálogo, nos propósitos comuns e na renúncia, a construção conjunta desse relacionamento familiar. Ao longo de um tempo, né, Carlos? Sim. Carlos, você colocou como ponto soberano o que a gente esperava ouvir, que é o amor. Mas, Carlos, considerando a realidade da nossa sociedade, essa palavra tem um entendimento múltiplo, né, de múltiplas visões. De que amor que você está falando, Carlos? Muito boa a colocação, Max, para a gente poder precisar efetivamente. O amor tem um conceito muito elástico, não é? Nos nossos dias especialmente. E muitas vezes as pessoas utilizam impropriamente a palavra, não é? Para definir, às vezes, até um relacionamento que está baseado numa paixão que vem a se revelar momentânea, depois, não é? As pessoas se dão conta disso, e que chamaram durante aquele tempo de amor. Não é? E até chegam a afirmar assim, que o amor acabou. Quando há amor de fato, ele não acaba. Não é? O amor ele é imperecível. Então, do que nós estamos falando? Vamos tentar colocar em bases práticas para a gente poder entender o que a gente está falando de amor na construção do relacionamento. Quando uma pessoa decide construir um relacionamento familiar, ele não pode decidir isso sozinho. Não há possibilidade dele trabalhar, ele construir sozinho o relacionamento familiar. Sempre vai haver a relação com uma outra pessoa. Então, esse amor está justamente tratando desse entendimento entre essas duas pessoas. A pessoa que está definindo esse interesse de ter um bom relacionamento familiar tem que saber qual a contribuição que ela, como pessoa, vai dar para que isso aconteça. E precisa saber quais são as intenções, os interesses, os propósitos da outra pessoa para esse mesmo objetivo, que é a construção de um bom relacionamento familiar. Carlos, então você está nos remetendo a um ponto que é
é assim questionável por algumas pessoas. O casamento, pelo que você está dizendo, a construção desse relacionamento familiar que você está dizendo, em bases de amor, não pode ser feito assim rapidamente. Conheço a pessoa e já me torno íntimo dela e começo a conviver assim de uma hora para outra. Muito raro que isso funcione dessa maneira, muito raro. Pode acontecer esses encontros, não é, já programados de encarnações anteriores, mas é muito raro. Importante a convivência. A convivência é fundamental. Mesmo nessas programações, não é, nós estamos tendo um reencontro. E os propósitos estabelecidos, vamos dizer, num planejamento feito antes da reencarnação, os espíritas compreendem bem isso, quem não é espírita poderá ter um pouquinho de dificuldade de entender isso, mas nós como espíritas consideramos que a gente não reencarna e na hora que o corpo foi formado, o espírito também. O espírito existia antes e o espírito, ele pode ter participado do planejamento da reencarnação atual que ele está vivendo agora. Então, o casamento está dentro de um propósito fundamental da vida e, naturalmente, faz parte desse planejamento. Então, o reencontro ele está planejado. Bom, o que acontece? Mesmo numa situação assim, quando a pessoa encontra outra, precisa ver se a outra pessoa não mudou de propósito. Ou se a gente mesmo não está com outros propósitos, porque nós temos livre-arbítrio para tomar decisões. É importante que nós nos conheçamos, portanto. Então, que haja efetivamente uma decisão tomada com bases mais racionais, mais lógicas, apesar de que, lógico, o amor está guiando. Mas Allan Kardec nos convida para uma fé racional. E nós podemos ligar isso também ao amor. O amor não é aquela paixão que queima tudo, porque queima tudo e acaba. Não é? Então não foi amor, foi paixão. Então o amor é algo que é mais sério, é algo mais ponderado, não se entrega aos repentes. Pronto, nos conhecemos, vamos casar amanhã, e as consequências disso. Sem dúvida. Então há necessidade, naturalmente, das pessoas aprenderem a se conhecer. Isso é fundamental e entra a questão, não é, do diálogo aqui como base desde esse primeiro momento, para que as pessoas possam manifestar os seus interesses, os seus propósitos. Pois é, isso é importante, você colocou, porque se a pessoa conhece a outra e não tem um mínimo de convivência, como é que ela vai ter diálogo, como é que ela vai conhecer as diferenças uns dos outros? Quer dizer, se elas tiverem a oportunidade de terem uma convivência anterior um pouco mais alongada, muitos dos problemas que porventura apareceriam depois podem aparecer antes e aquela conjugação não será feita. Exato. Aquele relacionamento não será construído, porque será, se construído, perpetuamente fadado a falir, né, pai? Porque não houve efetivamente o conhecimento entre as duas pessoas. Ou relembrar dos propósitos estabelecidos anteriormente. Então, o amor, dentro disso que nós estamos entendendo, é conhecimento mútuo. Amor é você conhecer a outra pessoa, saber inclusive que ela tem defeitos, que ela tem imperfeições. E compreender que a gente não pode mudar outra pessoa. Sem dúvida. E nem ela vai poder ter o propósito de querer nos mudar, porque cada um só muda se quiser. Assim que quando a pessoa está assumindo o relacionamento com a outra pessoa, está assumindo integralmente como a pessoa é. E precisa ter consciência de como a outra pessoa é. Sem esse conhecimento, nós não podemos dizer que existe efetivamente amor, porque ele não está sendo provado na relação que vai se estabelecendo com base no entendimento mútuo. Isso. Num conhecimento um do outro, conhecendo inclusive as limitações da outra pessoa, porque se a gente não conhece, como é que nós vamos saber qual é a base para o estabelecimento desse relacionamento que a gente tanto deseja que seja equilibrado e bom? É verdade. Agora, pois não. Carlos, eu gostaria de retomar, Marcos, uma fala aí do Carlos, quando ele está falando da programação, né, da reencarnação. E pelo que eu entendi nessa fala também, você não colocou com essas palavras, mas foi isso, né? A paixão que pode acontecer com duas pessoas e tal, não é o suficiente para a gente dizer que encontrou a nossa alma gêmea. Com certeza simplesmente não. Pela paixão, né? Isso não é resposta suficiente para a gente dizer que encontrou aquela pessoa, a pessoa da nossa vida. Normalmente, quando a pessoa ela se precipita, ela se deixa guiar pela paixão, pela beleza da outra pessoa, por um outro tipo de interesse, qualquer que seja ele, a pessoa pode, ao invés de estar encontrando a alma gêmea, está encontrando a algema. Não é? Exato. E o fato é que
os relacionamentos não são fáceis. E nós precisamos ter consciência disso. O André Luiz, há mais ou menos 50 anos, não é, pela psicografia do Chico Xavier, ele informou que 1% só dos casamentos na Terra são por amor. E para aproximadamente 90% dos casamentos, por expiação e provas, que é a realidade ainda, apesar de a gente estar entrando na regeneração, não é? O nosso mundo está entrando na regeneração, mas ainda caracteriza muito a relação a expiação e a prova. Então é natural que nós venhamos a encontrar, ao invés daquela paixão, aquilo que a gente considera um amor edílico, a gente vai encontrar dificuldades. As dificuldades aparecerão em algum momento, Luciano. Carlos, aí se me permite, nós estamos encaminhando para o encerramento do primeiro bloco, mas não gostaria de encerrar esse primeiro bloco sem que você falasse um pouquinho do diálogo, especialmente nessa condição de casamento de expiação e prova. Tá certo. O diálogo, ele é fundamental. Ele vai estabelecer a condição, a qualidade do relacionamento. Então, se as pessoas não desenvolvem o hábito de diálogo, elas dificilmente conseguirão construir as bases de um bom relacionamento. É ali onde a gente vê o desenvolvimento da amizade. É muito estranho quando a gente tem um casal que ele não é o melhor amigo dela e ela não é o melhor amigo dele. É fundamental que essa amizade esteja solidificada no diálogo. É um prazer a conversa entre os dois, é uma satisfação, ela sempre agrega. Agora, quando as pessoas caem num ramerrão, na mesmice, é porque efetivamente não estão sabendo construir juntos. Pois é, Carlos, isso nos fez, para a gente fechar, nos lembrar um comunicador famoso do Brasil que dizia: quem não se comunica, se estrumbica. Não é verdade? Isso vale para o relacionamento familiar Com também. certeza. Né? Então vamos encerrar esse primeiro bloco e nós esperamos que vocês permaneçam aí. Voltaremos já. Estamos de novo no ar, falando do relacionamento familiar nessa nova temporada do ESG na TV. E aí nós temos uma nova condição para analisar esse ponto, porque antes falamos do esposo e da esposa, dos dois. Mas e os filhos? Acho que a Ana tem uma pergunta sobre isso, especialmente vinculando a questão do diálogo nesse processo, né, Ana? É verdade. Eu quero perguntar ao Carlos o que é que ele acha já que um dos pilares do relacionamento familiar é o diálogo, o que é que ele acha da tecnologia que está sendo usada hoje, sobre o WhatsApp, essas mensagens que a gente vive mandando, e não existe um diálogo direto. É muito importante a gente prestar atenção que a tecnologia ela tem que servir para nos auxiliar no relacionamento e não para nos isolar. Agora, a gente vem utilizando os meios de comunicação já há muito tempo e, inclusive, tem uma fotografia muito interessante que a gente encontra na internet. Quando saiu os jornais que se utilizava, um grupo de pessoas parados esperando o ônibus, umas 8, 10 pessoas, cada um lendo o seu jornal, ninguém falava com ninguém. Então a gente costuma dizer, hoje é o problema do WhatsApp, o celular, mas isso já acontecia antes. Quando a pessoa tem a tendência a se isolar, ela vai usar qualquer instrumento que tiver ao alcance dela. Então o grande vilão, na verdade, não é a internet, não é a forma como a gente utiliza. Hoje é uma bênção você poder entrar, você tem uma enciclopédia à sua disposição o tempo todo. Então, quando o pai e a mãe sabem, ainda que sejam como eu, não é? Minha filha me classificou como analfabeto funcional à internet, e é verdade que eu tenho uma dificuldade tremenda, mas a gente aprende com muita facilidade colocar as palavras e buscar as informações, e a gente pode fazer isso com os nossos filhos também, por que não? Utilizar os instrumentos que estão ao nosso alcance e utilizar isso como base para o diálogo. Toda criança gosta de conversar. Se os pais estabelecem desde o princípio, os pais souberam construir isso entre eles, não é? E aí chega o momento dos filhos, e inclui os filhos dentro do processo, facilita muito, porque os filhos aprenderão com os pais a dialogar também, e sentirão necessidade. Ainda que eles tenham onde buscar, eles saibam que lá na internet vai dar a resposta para eles, eles gostam de conversar com os pais. E se esse diálogo é mantido e os pais aproveitam essas oportunidades, não estão sempre cansados, sem tempo nenhum, correndo para cuidar das coisas materiais, a atenção para os filhos é fundamental. Eles são parte crucial da nossa vida. Senão, por que nós os colocamos no mundo? Inclusive para criar um vínculo afetivo. Exato. Né? E aí, Carlos, quando a gente observa essa construção que você colocou para que a gente possa
conduzir os nossos filhos nesses mecanismos da internet, tem um outro lado que entra e que nós temos na sociedade de hoje, provavelmente tivemos nas anteriores também, a questão das responsabilidades dos filhos, a participação deles no processo das responsabilidades em casa. Por exemplo, Carlos, uma criança de 7 anos, ela deve arrumar a sua cama? Muito bom, Max. Pode e deve, não é? Aí alguém poderá dizer, mas isso não é trabalho infantil? Nós não entendemos assim. A divisão das responsabilidades dentro da família é fundamental para que o indivíduo aprenda desde pequeno a administrar a sua própria vida. Então, o indivíduo aprender num determinado momento a cuidar, de preparar a própria cama quando ele se levanta, ainda que tenha empregada, ou terminado de almoçar, por exemplo, pegar o prato e levar para a pia, é um mínimo. E isso me faz lembrar, Max, de uma situação que foi vivenciada ainda há pouco, não faz muito tempo, num encontro familiar, em que tinha uma garota, Ana, que tinha 8 anos, a menina. E estávamos 4 pessoas na mesa, muitas pessoas, mas formamos mesinhas menores. Estávamos em 4 pessoas. Uma pessoa de idade, a menininha de 8 anos, nós e mais um outro garoto. E num dado momento, o senhor estava comendo e nós estávamos dialogando, não percebemos, havia caído comida no chão. O senhor deixou cair comida. Ele se levantou, e ele eu acho que não percebeu também, e ele foi espalhando a comida que tinha caído pelo caminho por onde ele foi, porque ele foi levar o prato dele também para colocar numa pia que tinha lá, não é, para deixar para lavar depois. E a menininha terminou de comer depois, ela se levantou, quando ela se levantou, ela pisou na comida. E aí ela viu, eu pude ver que tinha caído, aí é que eu fui me dar conta que tinha comida no chão, mas eu vi interessante a reação da menina, porque ela olhou para lá, olhou para cá, que não me chamou a atenção. E ela foi a dona da casa e disse assim, você tem um pano aí? Aí ela falou assim, mas um pano para quê? Ela, não, é para limpar o chão que caiu comida. Aí ela disse assim, mas pode deixar que a gente chame. Não, arruma um pano para mim. Aí ela arrumou o pano, ela entregou o pano na mão da menininha, ela se sentou no chão e foi limpando debaixo da mesa, limpou todo o caminho até chegar na pia, onde ela tinha levado o prato dela também, prestando atenção para não pisar. Limpou, juntou tudo, balançou a comida e levou o pano num tanque que tinha na área de serviço. E voltou. Não houve uma crítica ao senhor, não comentou nada que alguém tinha deixado cair comida no chão, simplesmente limpou. Por que ela fez isso? A pergunta. Por que ela fez isso? A dedução nossa é que ela aprendeu isso na família. Aquelas bases que você se referiu, exatamente. O diálogo. E provavelmente teve um fator fundamental, né, Carlos? Porque, como criança, elas absorvem o que os pais fazem, né? Exatamente. Provavelmente ela teve exemplo em casa, não teve, Carlos? Com toda certeza. Porque um pai que pede o menino para limpar, para arrumar a sua própria cama, senão ele não arruma a dele, com que autoridade ele tem? Exato. Podia falar um pouquinho sobre isso, Carlos? O exemplo é crucial dentro do processo da construção do relacionamento familiar. Os nossos filhos, eles acompanham, eles absorvem aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, não adianta querer educar com palavras. É preciso educar com a vida, com aquilo que nós fazemos. Os filhos serão o que nós somos. Eles nos acompanharão. Uma vez nós ouvimos, era 1991, num congresso espírita, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, um educador espírita, ele tinha uma palestra de 40 minutos. E durante a palestra ele disse isso. Os nossos filhos, ainda que involuntariamente, seguem os nossos passos. E eles têm, mais ou menos compulsório. Eles vão fazer mais ou menos como a gente faz. Ainda quando haja rebeldia da juventude, que eles dizem que não, que se rebelam contra a sociedade, contra os valores, às vezes, da família, mas eles seguirão os nossos passos. Então é muito importante o exemplo dentro disso. E se nós queremos que eles façam, façamos nós. O Luciano estava dizendo aqui anteriormente para nós sobre essa questão da programação espiritual, né? E quando vem um filho rebelde, né, Luciano? Um filho impermeável, que nem os exemplos são suficientes para poder mobilizar esforços dessa criatura de Deus. Como fazer, Carlos? Persistir. Persistir. Nós não podemos desistir nunca, não é? Persistir muito. E atenção, porque o que funciona para um não funciona para outro. Às vezes a família diz, mas foram educados da mesma forma. Está enganado, porque não pode ser. Nós podemos utilizar os mesmos valores, as mesmas bases, mas a maneira precisa ser adequada a cada indivíduo. Então, às vezes, é preciso de um pouco mais de rigor com o outro a gente pode ser um pouco mais maleável,
Porque tem indivíduos que são mais dóceis e outros que são mais rebeldes. E é importantíssimo, especialmente para os rebeldes, que eles aprendam que eles têm responsabilidades e que eles precisam cumprir as suas responsabilidades dentro da família, para que então depois lá fora eles também saibam cumprir a sua responsabilidade. Eu estou me lembrando, Max, de uma leitura de bordo que eu fiz uma vez numa viagem. Era uma dessas revistas de bordo e na página de opinião, lá no finalzinho, era um empresário que estava escrevendo. E ele dizia, muita gente fala que é importante a universidade, os cursos de pós-graduação, de doutorado, para preparar os bons profissionais. Ele disse, no entanto, eu estou convencido que um bom profissional, um bom administrador de empresa, ele começa a ser preparado dentro do lar, no diálogo que a família mantém, na divisão das responsabilidades desde que os filhos são pequenininhos, para que eles saibam, mais tarde, exercitar essa responsabilidade na relação dentro da sociedade. Ainda assim, Carlos, pela nossa experiência, nós que já atravessamos o meio século, já temos visto isso, né? A gente tem visto que pais e mães, às vezes, sofrem muito com certos filhos, né? E você, lembrando ao primeiro bloco, você disse que uma das bases de sustentação do relacionamento familiar chama renúncia. Chegará uma hora que talvez até a renúncia seja acompanhada de sacrifícios que são difíceis da gente imaginar que um filho, por exemplo, um filho ligado à drogadição, um filho ligado a esses vícios de difícil retorno, né, Carlos? Como o pai deve, a mãe principalmente, deve se comportar quando tudo que ela fez ainda não foi o bastante, Carlos? Não desistir nunca. Nunca desistir. Então existem caminhos, existe atendimento profissional às situações que nós precisamos recorrer, não é? Há o atendimento espiritual. Se a família é espírita ou ela não importa a denominação religiosa, conta com o apoio da sua religião. Isso é fundamental. De preferência, levar os filhos desde pequenininhos para formar uma base. Alguns pais costumam dizer assim, não, o meu filho vai decidir quando ele ficar grande se ele vai ou não querer uma religião. Mais tarde, se ele não soube o que é a religião, ele não vai optar por ela. Ele não teve chance de conhecer, quando é que ele vai conhecer? Então é preciso, para ele fazer a opção, que ele conheça. Então se a família tem convicção daquilo que adota para si como parâmetro de vida, tem que oferecer isso aos filhos, não é? E, inclusive, é muito interessante, nós obrigamos os filhos a ir à escola. Encontramos uma maneira, dialogamos, convencemos, eles vão para a escola. Agora, para levá-los, a partir de um certo momento, para a nossa denominação religiosa, muitas vezes a gente não tem argumento, a gente acaba abandonando, e aquilo fará falta mais tarde para o indivíduo. Então é fundamental ir formando esses valores. A gente não vai poder decidir pelos nossos filhos. É importante que a gente ajude a eles a aprenderem a decidir desde pequeno. Porque chegará um momento em que eles decidirão por eles mesmos, não tem jeito, e nós não estaremos presentes. Então é muito importante dar valores, passar valores para os filhos, cultivar esses valores dentro da família. Isso faz a gente ter a certeza de que, como você disse, a universidade pode instruir, mas somente o lar pode educar, né, Carlos? Exatamente. E é isso que a gente deve buscar, é isso que a doutrina espírita nos ajuda a compreender, para que nós construamos dentro de casa o cidadão que o mundo receberá. E nós estamos encerrando esse primeiro bloco, o segundo bloco, Carlos, e aí nós vamos voltar para falar um pouquinho mais sobre o Espiritismo nesse contexto mais especificamente. Fiquem conosco que nós voltamos daqui a pouco. Estamos novamente no ar com o ESG na TV nessa nova temporada, falando do relacionamento familiar. No primeiro bloco, nós vimos as bases que o Carlos nos ensinou, as bases para a construção desse relacionamento, e depois, com a introdução de filhos, como é que esse contexto se amplia, as responsabilidades, enfim. Agora, Carlos, nós estamos diante de uma situação em que o mundo não tem mais aquela família tradicional. Acho que a Ana tem até uma pergunta para você, mas agora nós gostaríamos que você fizesse a contextualização do relacionamento familiar no contexto espírita. Como é que o espiritismo pode contribuir para que esse relacionamento familiar seja construído em bases sólidas, qualquer que seja ele, Carlos, de qualquer espécie, né, Ana? Isso. Pegando o gancho do Max, eu queria te perguntar, nessas novas matizes de relacionamento familiar, junto com o que você nos falou sobre renúncia, diálogo, amor, né? Responsabilidade, que é muito importante realmente.
e também a questão dos vínculos afetivos que vão se formando. O que você nos diz sobre esses matizes da família moderna? São vários esses matizes, né? Vamos dizer, hoje existem muitas famílias separadas. É muito importante, se for possível, que o casal mantenha o diálogo, mesmo depois da separação. A amizade entre eles, porque se há filhos, existe uma vinculação, né? E que esses filhos continuem sendo educados no diálogo, pelo menos entre os dois, ainda que eles venham a constituir família, ou outras famílias, e que os filhos sejam incluídos dentro desse contexto, de uma maneira muito natural, muito espontânea, e que eles compreendam que não são responsáveis pela separação. Num primeiro momento, os filhos se sentem culpados, às vezes, inclusive. Esse é um tipo de situação. Nas famílias que hoje, muitas vezes, o filho está ou cuidado por ela ou por ele, não é? E o pai faz o papel de pai e mãe, e às vezes a mãe faz o papel de mãe e pai. Isso é uma situação muito comum acontecendo hoje em dia. E, então é importante o diálogo. Se não for possível, não tiver a presença de um dos dois, compreender que há necessidade de compensar. Não é? A mãe exercendo o papel de mãe precisa também compensar, porque o filho depende, ele precisa da presença paterna. E no caso de seu pai, da presença materna. Então é preciso, às vezes, buscar um psicólogo entendido do assunto, da relação familiar, para auxiliar. E o Espiritismo auxilia muito nisso. Porque ainda que seja ele com os filhos ou ela com os filhos, é uma família. E o Espiritismo ajuda muito quando nos propõe que nós nos reunamos em torno do Evangelho para examinar as questões do dia a dia, para examinar os valores que são fundamentais para a manutenção da família. E então o Espiritismo dá uma contribuição muito grande. Também a pessoa pode encontrar na casa espírita a família universal. E se não é espírita, na sua religião, a família universal. Então, elastecer o conceito e ampliar o conceito para que os filhos tenham a chance de convivência com outros amigos que têm pai e mãe. E que ele possa também ter a convivência, não é? Nesse caso, de novo, você está colocando a questão de uma daquelas bases, a renúncia. Não mais a renúncia pelo par, mas a renúncia pelos filhos. Pelos filhos, eu não gosto mais do meu marido dirar uma esposa, eu não gosto mais da minha esposa dirar um marido, mas eu gosto, eu amo os meus filhos. Isso. E por eles, eu vou permitir o diálogo com eles, mesmo que eu não esteja à vontade completamente. Isso é renúncia também. Exatamente. Né, e a tentativa da construção conjunta, mesmo tendo uma situação adversa. Vamos dizer assim. E se constitui uma nova família, que seja inclusiva essa família. Inclusiva, não é? E não exclusiva. Porque se vai constituir uma nova família e ela, por exemplo, não aceita os filhos dele, já há um problema grave aí. Vale a pena constituir essa família? Vale a pena perguntar isso. Porque como é que ficarão os filhos nessa situação? Porque os filhos nossos ganham prioridade na nossa vida, uma vez que nós os recebemos aqui no mundo. E nós temos que aprender a renunciar por eles naturalmente. Mas aí uma outra situação, que está muito comum. Ele vive no apartamento ou na casa dele e ela no apartamento ou na casa dela. E decidem manter um relacionamento, não é? E nós, com toda sinceridade, e eu já estou colocando o Espiritismo aqui, tem que haver respeito. Isso não autoriza a promiscuidade. Há um grave problema quando acontece a promiscuidade. Não importa a situação da família ou da relação que as pessoas estão estabelecendo. Então, se ele deseja que ela fique no apartamento ou na casa dela para ele poder ter outras relações além do que está tendo com ela, isso é promiscuidade. Nos perdoem, mas é um fato. E isso não é bom nem para ele, nem para ela, e nem para as outras pessoas que estão envolvidas no processo. Então, se é uma questão efetivamente de querer estruturar assim, porque considera que vai ser melhor para os dois, que o relacionamento vai ser mais saudável, que vai ser mais construtivo, mas com respeito de um pelo outro. Porque, afinal de contas, os dois decidiram que vão ser companheiros, não é, na situação, com todo respeito. E um valor aqui fundamental é o respeito de um pelo outro na relação. Que a partir do momento que não há esse respeito, a promiscuidade não é construtivo para nenhum dos dois. Até porque vai acabar caindo naquele outro tópico que é o exemplo dos filhos. Exatamente. Que de uma forma ou de outra eles vão notar isso. Com certeza. E ainda que não existam filhos nessa relação, ele pode ter filhos de outra relação e ela também pode ter filhos de outra relação. E ainda que não tenham, o respeito de um pelo outro é fundamental na relação, para que seja uma relação saudável. Senão ela não é saudável.
ela terá os seus problemas mais cedo ou mais tarde. E é interessante que nós aprenderemos isso com o tempo. Quando uma pessoa não se satisfaz numa relação, ele não se satisfará em múltiplas relações. Ele será uma pessoa frustrada. Psicologicamente, isso vai se confirmar com o tempo. O Espiritismo já nos diz isso. Então, quando nós não temos uma relação equilibrada com uma pessoa, então não significa que a relação múltipla nos trará o equilíbrio. Ao contrário, nos desequilibra ainda mais. Nos poderá levar, inclusive, a um estado de esquizofrenia. Então, é muito importante considerar. Agora, é uma relação gay. O Espiritismo não estabelece julgamento em relação ao assunto, de forma nenhuma. As pessoas têm o livre-arbítrio e o direito de escolher, desde que se respeitem mutuamente. Então, o que o Espiritismo não admite, não permite, ele não dá de maneira nenhuma validade é a promiscuidade. Então, duas pessoas do mesmo sexo decidiram constituir uma família, todo respeito. São duas mulheres, decidiram fazer inseminação artificial para ter filhos. Todo respeito. Que eduquem, que construam valores para os filhos, que apresentem os valores e que a família tenha respeito dentro da relação. Se são dois homens, não pode fazer inseminação artificial, mas deseja adotar, a lei permite, admite no país, perfeitamente, admitido pela lei, então vão ter os seus filhos, educar com base nos valores que a família está construindo, para que então tenha uma solidez naquela relação e valores a serem transferidos aos filhos. Exatamente, e você tocou num ponto que é delicado, né? E o Espiritismo é uma bênção nessa questão, que é a questão da homossexualidade. O Espiritismo tem nos ensinado, você com certeza vai nos falar sobre isso, que existem, na verdade, polaridades psíquicas, né? Nós temos uma pessoa que está vestida num corpo, mas ela psiquicamente se sente no outro corpo, como se ela fosse mulher vestida num corpo de homem, ou o inverso, ela fosse homem vestida num corpo de mulher. Na verdade, quando eles se unem, não são os corpos que estão se unindo, são os psiquismos, né? Isso. Respeitado, como você colocou, a questão sexual não vinculada à promiscuidade, respeitados os parâmetros sexuais normais, isso é extremamente adequado, né, Carlos? Porque pode um casal desse educar filhos melhores até do que um casal de heterossexual. Pode acontecer. Nisso, né? Isso. Algumas pessoas ficam preocupadas, não é? E dizem assim, mas acontece que o casal vai ter filhos homossexuais, estão educando desse jeito. E aí já no comentário é um preconceito, não é? Então, isso não significa, nós já temos visto casais que os filhos são educados e fazem opção heterossexual, não é? É verdade. E outros que são filhos de casal que são hétero fazem opção homossexual. E aqui a gente coloca, é uma questão efetivamente de opção, do livre-arbítrio, cada um responde por si, não é? Por aquilo que está fazendo e por aquilo que está decidindo. Não cabe no Espiritismo qualquer tipo de julgamento, porque as pessoas têm o direito de se encaminhar conforme as suas opções de vida. Responderão por isso? Sim, todos nós responderemos. Às vezes a pessoa ela tem uma opção que ela considera a melhor para ela. Agora, isso não significa que é a melhor opção para outra pessoa. A outra pessoa pode ter feito um outro tipo de opção. E ela está feliz naquela opção que ela fez. Agora, o que nós vamos ver no avanço, não é, do processo evolutivo, e o Espiritismo nos coloca isso, é que, por enquanto, nós temos um grave problema. E esse problema ele está ligado a uma série de outros. Nós ainda somos muito materialistas e sensualistas. Estamos muito ligados aos aspectos materiais da vida. E somos muito dependentes. Somos dependentes da alimentação, somos dependentes do dinheiro, somos dependentes do bem-estar, somos dependentes do status social e somos dependentes sexualmente falando. Então, nós muitas vezes temos dependência sexual. E isso vai, com o tempo, acontecer uma liberação. Nós nos aperfeiçoaremos, nos libertaremos da sensualidade, do apego às coisas materiais, do egoísmo excessivo que ainda nos caracteriza. Tudo isso vai sendo superado com o tempo. Processo evolutivo. No processo evolutivo. E não seremos mais dependentes sexualmente. Isso lembra quando Jesus disse: por que a vez de ficar preocupado, aflitos pelo que vão comer, pelo que vão beber, pelo que vão vestir? O Pai sabe de tudo isso que precisais. Exato. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Exatamente. É exatamente o que você falou, né, Carlos? E o que seria isso, se não a nossa evolução espiritual, o reconhecimento de que o reino de Deus está dentro de nós, e compreender
que nós estamos vivendo um momento ainda muito ligado à matéria, que faz parte da nossa característica. Mas nós estamos convidados a construir um mundo melhor, um relacionamento familiar que seja o mais equilibrado possível, porque isso significará que nós estaremos dando passos avante para a família do futuro. Perfeito. Aquela família que será uma família equilibrada e apoiada em valores nobres de respeito mútuo e de construção conjunta sempre. Isso. Então, Carlos, nós estamos encaminhando para o encerramento do nosso programa de hoje, mas você deixou claro a importância de quem conhece e estuda o Espiritismo de saber que as coisas não acontecerão ao nosso tempo, mas evoluirão ao longo do tempo. E que, sabendo disso, nós estaremos preparados para conviver com isso, né, Carlos? E seguramente os nossos relacionamentos familiares se tornarão melhor. Cada vez Muito obrigado a todos pela participação conosco e nós voltaremos em outra oportunidade. Até breve.